O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Celebramos, meus amados filhos, a Epifania do Senhor. Esta solenidade é celebrada no dia 6 de janeiro. No Brasil, esta data sempre é realocada para o domingo mais próximo do dia 6, no caso, o dia de hoje. O que é que nós estamos celebrando? Veja só. No dia 25 de dezembro, nós celebramos a noite de Natal e nós vimos que a Sagrada Família tiveram que fazer uma longa viagem. José e Maria tiveram que sair da sua casinha em Nazaré e viajar até Belém da Judéia. Isso porque César Augusto havia decretado um recenseamento de toda a terra, ou seja, uma contagem da população. Cada família deveria ir para a sua cidade natal, e José é de Belém. Tendo viajado até Belém, vocês se lembram bem, chegaram na cidade e não encontraram nenhuma hospedaria, nenhum hotel para se abrigar. Então a Sagrada Família tiveram que buscar refúgio em uma gruta, em meio aos animais. E tendo dado à luz, Nossa Senhora colocou o menino Deus em um coxo, em um presépio. No coxo, aonde se dá alimento para os animais, ali reclinou o corpinho do menino Deus. Passados dias do nascimento de Jesus, José foi procurar uma casa em Belém e encontrou uma casinha, de tal maneira que eles não ficaram em Belém, na gruta. O menino nasceu lá e depois foram para essa casinha e lá se abrigaram. Passado um tempo, então se dá a visita dos magos. Quanto tempo depois? Bom, veja só. Lá no Oriente, estes magos, que a tradição nos diz que são 3 magos, algumas tradições colocam até um número maior de magos, até 12 magos, mas a tradição mais segura é que foram apenas 3 mesmo. Esses magos, eles eram pagãos, feiticeiros, mas eram reis. Cada um governava uma província. E eles eram estudiosos dos astros. E havia nos escritos antigos que quando surgisse no céu um astro luminoso, então este seria o sinal que nascera um rei que governaria a terra inteira. Ora, quando surgiu esse astro luminoso no céu, os magos entenderam, nasceu
este rei. E os escritos diziam que ele teria de nascer na Judéia, ele seria rei dos judeus. Por isso os magos, vendo a estrela, vão até Jerusalém. Aqui tem um fato interessante, porque os magos eles veem a estrela e a estrela se apaga. E eles já sabem que precisam ir para Jerusalém. Então a estrela não foi, provavelmente, guiando eles do Oriente até Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém porque é a capital. Ora, se nasceu um rei, está no palácio. Eles batem na porta de Herodes. Quando Herodes fica sabendo que nasceu um rei, ele fica perturbado, agitado, porque como assim rei? Aqui não nasceu ninguém. E não só Herodes ficou perturbado, a cidade inteira de Jerusalém. Porque imagina, esses 3 reis magos chegam numa cidade pequena, Jerusalém, não era dia de festa, não era nada, porque já tinha passado um tempo do Natal, e eles chegam com toda uma comitiva, ou seja, toda a corte desses reis. Então a cidade fica pavorosa, mas o que está acontecendo? Herodes manda chamar os sacerdotes para ver nos escritos dos profetas, portanto dos judeus, aonde o menino tem que nascer. E o profeta Miqueias havia profetizado que o Messias nasceria em Belém. Herodes chama os magos em segredo à parte e fala: olha, vai lá, descobre tudo e vem me contar. Mas antes ele procurou saber quando que apareceu essa estrela. E aqui nós temos mais ou menos a data de quando os magos foram até Belém. Por quê? Logo que os magos descem para Belém, eles são avisados em sonho para não voltar para Herodes, eles vão por outro caminho. Herodes manda matar as crianças. E Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, provavelmente, os magos foram até Belém quando Jesus estava com 1 aninho de idade. 1 ano e meio, mais ou menos. Ou seja, depois de 1 ano, o menino já estava crescido, eles vão até Belém. Tendo saído de Jerusalém, a estrela aparece novamente. E os magos, a palavra diz que foram tomados de uma grande alegria, porque eles viram novamente a estrela. E agora sim, a estrela guia eles de Jerusalém até Belém. E a estrela para exatamente em cima da casa onde estava a Sagrada Família. Quando os magos entraram, eles viram Maria e o menino. Imediatamente, eles se prostraram e adoraram Jesus. Esse gesto de adoração mostra claramente que estes homens reconheceram naquela criança, não uma criança qualquer. Não, ninguém chega na casa de uma mulher que acabou de dar à luz e ajoelha diante da criança e adora a criança, a não ser que essa criança é Deus. E os magos reconheceram, nasceu o Salvador. Por isso eles adoram Jesus, porque Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Tanto é Deus que eles abrem os seus tesouros e oferecem presentes preciosos. Olha que coisa maravilhosa. Eles oferecem primeiro o ouro. O que é que significa o ouro? O ouro significa a realeza. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus é verdadeiramente rei, e rei do mundo inteiro. Este ouro depois vai ser muito precioso para a Sagrada Família, porque vocês sabem, quando Herodes manda matar a criançada, José e Maria fogem para onde? Para onde que eles fugiram? Para o Egito. Lembra disso, sim ou não? Vocês estão ruim de briga, né? José pega a criança, pega Nossa Senhora e foge para o Egito. E vive no Egito durante alguns anos. Ora, esse ouro serviu para José se manter no Egito. Porque imagina, não estava em Nazaré, não estava com a sua oficina de carpintaria. E tem que sobreviver no Egito. Além do ouro, que simboliza a realeza de Jesus, foi dado também o incenso. Para que serve o incenso? O incenso, ele é oferecido nos cultos a Deus. O incenso significa a divindade, ou seja, eles estão declarando que de fato Jesus é Deus. Por isso o incenso da divindade. O incenso é aquela fumaça que nas missas mais solenes, quando a gente tem acólito suficiente, né? Hoje está, coitadinho, está só o João aqui, né? Não tem mais acólito, o acólito entra com o turíbulo,
que é aquele objeto incandescente com brasas dentro, e então o padre coloca aquela resina aromática e sobe uma fumaça. Aquela fumaça é o incenso que sobe a Deus, cultuando, adorando a Deus. Além do incenso e do ouro, foi oferecido também a mirra. O que é a mirra? A mirra é uma espécie de unguento, de bálsamo, que serve para embalsamar os corpos. Ou seja, os magos, quando se aproximaram de Jesus, reconheceram também a sua humanidade, porque Jesus haveria de morrer por nós. E como que num ato profético, os magos já profetizam a morte redentora de Jesus na cruz, oferecendo a mirra para envolver o seu corpo, que um dia haveria de padecer na cruz para nos redimir. Tendo terminado toda a adoração dos magos, entregue os presentes, eles são avisados em sonho para não voltar para Herodes, porque Herodes queria matar o menino, e eles vão por outro caminho. Ora, os magos voltando por outro caminho significa a conversão deles. Eles chegam até Belém como feiticeiros, ou seja, eram pagãos, não eram judeus. Vieram acolher o Salvador que havia sido dado ao mundo, não só para os judeus, mas também para os pagãos. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para todos os povos e nações, e por isso os magos se aproximam dele. E quando o adoram, eles se levantam já não mais feiticeiros e pagãos, mas profundamente católicos. E por isso vão por outro caminho. Se nós quisermos, meus filhos, ser profundamente católicos, nós teremos que fazer como esses magos. Teremos que fazer como esses reis, nos aproximar de Maria com o menino, nos prostrarmos em adoração e oferecer a Ele o ouro, o incenso e a mirra. O ouro da nossa vida. O que é o ouro da nossa vida? A coisa mais preciosa da nossa vida. O ouro que nós temos é a nossa vontade. A nossa vontade que é algo precioso. A nossa vontade que é a nossa riqueza. Se alguém constrange a nossa vontade, perdemos a nossa liberdade, perdemos a alegria da vida, perdemos a nossa riqueza. É esta vontade que tem que ser dobrada diante do Rei para fazer a vontade dele, a vontade do menino. Nós precisamos render a ele o incenso. O que é o incenso? É as preces que brotam de um coração sincero, reconhecendo a divindade de nosso Senhor e então, ao oferecer ao Senhor as nossas preces, adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E por fim, precisamos oferecer a mirra. A mirra é este bálsamo, é este óleo aromático. E o que é, então, a mirra? Senão as nossas lágrimas que banham os pés do menino Jesus, fruto da virtude. A virtude que dá o perfume da nossa vida e as nossas lágrimas que banham o corpo de nosso Senhor, para que então Ele, lavado pelas nossas lágrimas, não Ele seja purificado, mas nós. Porque a morte de nosso Senhor purifica não a Ele, que é puro e santo, mas purifica cada um de nós. E uma vida purificada é uma vida virtuosa, uma vida que tem o perfume do bálsamo, o perfume dos aromas, dos ungüentos que embalsama o corpo do Redentor. Peçamos aos santos seis, meus filhos, que nos dê esta graça, a graça de reconhecermos o menino Deus e assim nos tornarmos profundamente católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.